Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para nosso papo com escritores, nossos diálogos com escritores. Hoje eu recebo nada mais, nada menos que Isabel Quintierre. Olá. Obrigado por ter vindo. E com seu novo romance, São Amaranto. Hoje a gente vai descobrir como ela construiu esse romance incrível, psicológico, cheio de nuances. E São Amaranto existe ou não existe? Tem que ler para descobrir. Isabel, obrigado por ter Eu que vindo. Fico agradeço. muito É um feliz de ter prazer você estar aqui. aqui. Ah, maravilha. Eu queria saber de você, para esse primeiro bloco, como você se torna escritora, Hum, como é que foi a sua descoberta para a escrita, uhum. quais são as suas influências que levaram você a se tornar escritora. Sim. A escritora tão boa que Ai, você é. obrigada. Eu acho que ter virado escritora foi um efeito colateral de ter sido uma criança que lia muito. Então, assim, apesar, por exemplo, minha avó nunca chegou a terminar mais do que o ensino fundamental. Não foi além disso, né? Mas ela sempre incentivou que eu lesse muito. As pessoas ao meu redor liam, minha mãe lia, meus tios liam, né? Então, nunca, por exemplo, eu podia não receber um brinquedo que eu quisesse, mas se eu quisesse uma revista, se eu quisesse um livro, ia dar um jeito Uhum. de fornecer isso para mim, sabe? Então, eu cresci cercada por livros, cercada por revistas, e eu era uma criança muito caseira, ficava muito dentro de casa. E o que acontece quando você pega uma criança, coloca ela dentro de casa e coloca ela cercada por livros? Eu acho que é inevitável. A leitura é meio que inevitável levar para a escrita. Quanto mais você consome muito, pode ter gente que acaba não pensando assim, não, eu gosto muito de literatura, eu leio muito, me interesso muito, mas eu não escrevo. Eu fico meio desconfiada quando a Tem pessoa dúvida. fala isso, tenho dúvidas. Porque se a literatura é tão parte da sua vida, ela vai desembocar em algum momento em um fazer literário. Eu tenho essa impressão para mim. Uhum. Então, sempre que a pessoa fala assim, eu leio muito, 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 minha vida é literatura, mas eu não escrevo nada, nem tenho pretensão de escrever nada, eu já fico assim. Inclusive, estou olhando para você aqui, viu, Edu? Tá bom. E assim, porque muitas vezes gera essa insegurança de que o que é um escritor? Como é que eu posso me autorizar a ser escritor? E a verdade é que não existe necessidade de uma autorização além da própria, sabe? O escritor muitas vezes é colocado num altar, né, um altar inalcançável, de que apenas se você publicar tal livro, apenas se você obter tanto sucesso com tal livro, apenas se você escrever de determinada maneira, aí você vai ser escritor. Mas a gente olha aqui para trás e vê essas prateleiras, todas as prateleiras da livraria, todos escreveram, todos acreditaram que eram escritores. Mesmo o pior livro que você lê não faz daquela pessoa menos escritor do que essa Entendi. pessoa é, entendeu? Então, assim, eu tenho. Você não argumenta que uma pessoa, por exemplo, se ela toca violão, você não vai argumentar, essa pessoa não é violonista. É violonista que fala, né? Ai, Violonista. aí, assim, Talvez você não vai argumentar que você não não vai dizer seja. que não Você pode seja dizer que não músico, não. gosta. Você pode dizer que não gosta da arte daquela pessoa. Mas ela vai continuar sendo. Então, só que na escrita eu observo muito esse não sou escritor. Eu não posso dizer que sou escritor. E é uma pessoa que está escrevendo, é uma pessoa que está criando, uma pessoa que está inventando histórias. Talvez pelo medo da crítica, né? Ah, você É, não é bom escritor. E E aí assim, se eu você acaba sou. se retraindo. Pois Eu é, e assim, escrevo, mas não sou escritor. Aí tem essa qualidade incrível que é buscada e é inalcançável, né? Por exemplo, eu sou professora de ensino fundamental também, de inglês, né? Não de português, sempre penso que é de português, mas não, é porque De eu tenho inglês. outra paixão muito intensa na minha vida, que é línguas estrangeiras. E aí, uma coisa que eu vejo muito é aquela insegurança do adolescente, do pré-adolescente, de o que é que as pessoas vão achar de mim. Que é uma coisa que a gente vê no escritor que não se assume como escritor, né? Tipo, o que é que as pessoas vão dizer de mim? Infelizmente, elas vai ter gente que vai odiar o que você escreve. Sim. E uma vez que Faz, você aceita isso, faz parte do faz processo. parte do processo. E talvez por isso você diga que não é escritor, porque aí você não tem o perigo de Porque aí não tem o ser perigo. julgado. Exato, não existe o perigo de alguém não gostar do seu livro se você não for escritor. Você Né? não é escritor, Então, você ser escritor é você comprar essa briga, dar a cara a tapa, né? E aí foi assim que eu me tornei. Eu me tornei escrevendo. Eu comecei criando histórias. Minha avó ainda guarda uns livrinhos que eu fazia com papel A4, eu grampeava, fazia capa, editora fictícia.
atrás eu escrevia sinopse e alguém elogiando. Tipo, sei lá, eu botava Ana Maria Machado dizendo que é um ótimo livro. De autoestima lá em cima, tá, gente? Já começou. Já comecei Ruth Rocha dizendo que é um ótimo livro. Vixe, aí hoje eu olho e fico, caramba, né? Mas assim. Tenho certeza que elas iam dizer que são ótimos. Quero uns livros sobre dragão, sobre essas coisas assim. E eu acho muito legal, porque a minha criação me permitiu não duvidar tanto de mim mesma. Uhum. Porque para minha família, tanto que hoje mesmo, estava na casa do meu tio, e eles estavam conversando sobre meu livro. Eles estavam debatendo se São Amaranto, o que é que eles acharam do final, se São Amaranto existe ou não sei o quê, e estava minha família debatendo entre si. Então, assim, para minha família, o que eu fizesse sempre era possível, sempre estava bom. Então, esse apoio ajudou muito. Apoio, né? O apoio nem sempre vai existir, mas o apoio me ajudou muito, assim, familiar. Que maravilha. E, então, a literatura gera o escritor, assim, ler. Então, o que é que você acha de hoje? Como é que está a leitura hoje? Você que é professora, você acha que essas redes sociais têm atrapalhado um pouco a leitura, o acesso ao livro físico, o tempo que as pessoas gastam para ler? Porque eu vejo muitos meninos hoje são impacientes, né? Sim. Você não consegue ficar meia hora lendo alguma coisa. Se você não tiver algo a mais, tiver um efeito visual, tiver um apelo visual, eles não conseguem ler um livro. E eu tenho notado também, como livreiro já há tantos anos, quase 30, que os livros têm diminuído. Eu tenho notado que eu lia muito livro, os livros maiores, mais pesados. A gente falou do Sanders, né? Que tem os livrões. Ai, amo. Vamos chegar lá. E eu vejo que os livros têm tido vamos dizer assim, poucas páginas. Eu encontro os romances com 120 páginas. E aí, antigamente, sei lá, 20 anos atrás, a gente via os romances mais caudalosos, coisas mais... E que tentavam romper com a estética vigente. Hoje eu vejo que as pessoas tentam seguir o que está na moda para poder se manter. Né? O que é que tu acha desse movimento hoje? Nossa. É ruim? É bom? Como é que tu... Ruim e bom é meio subjetivo, mas enfim. É porque assim, a literatura, ela é meditação. Ler é meditar. E aí é o meu lado que gosta muito de yoga falando. Mas é um ato de meditação porque ele pede que você pare e foque só nisso. Sim. E a gente, hoje em dia, é muito difícil focar em uma coisa só. Assim, até eu falo por isso, assim, não sou só, não, os jovens, mas para mim é difícil também, assim. Sim. É difícil também, às vezes. Todos nós é meio... O ato de voltar à tela é muito poderoso, assim, é uma recompensa imediata, né? Então, o livro é um combate, assim, você lê um livro físico, ou digital também, no Kindle, é uma forma de combater, de tentar lutar em prol do foco, em prol da meditação literária, né? E o que eu percebo é que o medo, da mesma forma como as pessoas têm medo de escrever, também existe o medo de ler, sabe? Existe o medo de ler, o medo de dizer assim, peguei uma página no livro, não entendi, não gosto de ler. O que eu falo com meus alunos é assim, teve uma aluna que chegou para mim de 7º ano, e disse assim, professor, que eu sempre estou lendo, então assim, eu sempre tenho um livro comigo na aula. Em determinado momento, enquanto os alunos estão fazendo uma atividade, eu estou lendo o livro. Às vezes eu nem li muita coisa, só porque eu gosto de ter um livro ali para eles verem. Porque às vezes é o único contato que eles têm com um livro visual, às vezes é o livro que o professor está segurando na mão, assim, na aula. E aí eles chegam com interesse para folhear o livro, para ver o que é que o professor está lendo. Se eu estou com um Kindle, eles querem ver como é que funciona, sabe? Então, eu deixo ali só de gaiata mesmo. E eles vão até o livro. E aí chega uma aluna para mim e fala assim, professora, eu já tentei ler um livro e não gostei, desde então eu nunca mais li. Eu disse, é como se você tivesse ouvido uma música, você não gostou e você nunca mais ouviu música na sua vida. E isso deixou ela assim, caramba, porque é. É verdade. Sabe? Então, é preciso ativamente levar os livros até os jovens, sabe? Levar o jovem para uma biblioteca, se for da escola, por exemplo, levar os alunos para a biblioteca da escola, coloca um livro à disposição dele, nem que ele talvez nem leia, mas ele está vendo o livro. Ele está com o objeto na mão. Isso, ele pode pegar o livro, ele pode ter contato com o livro. Isso vai deixando o livro uma coisa menos apavorante, uma coisa que dá para ele pegar, que não é um bicho selvagem. É uma coisa que está ao alcance dele. E às vezes esse alcance físico vira o alcance mental. Ele acredita que ele pode ler porque ele pegou e leu. Muitas vezes eu deixo, você já terminou a tarefa? Então, lê aí um capítulo. Lê uma folha. Lê um conto, lê alguma coisa. E aí eles vão adquirindo o interesse, sabe?
Essa é a minha resistência como professora de inglês, que só tem 2 horas semanais. Levar o livro. Mas eu levo físico. um livro físico, sabe? Maravilha. Acho isso. Isabu, vamos falar agora do seu São Amaranto, do nosso querido anti-herói, que eu já ouvi falarem que era um anti-herói, Desidério. Acho que é um anti-herói. Eu acho. Me conta como é que foi a construção desse romance, como é que você chegou. Ele tem uma história, Uma história. Né, ele tem uma história anterior Esse ao livro. Papel. E me conta como é que Desidério nasceu. E eu tenho dúvidas sobre São Amaranto. Eu acho que ele teve problemas psicológicos. E São Amaranto não existe. Isso. Mas, enfim, isso é uma percepção. Eu adoro isso. Então, me conta como é que foi chegar a São Amaranto. Esse livro, ele me fez passar muita raiva, tá? Eu não vou ser fofa, vou dizer que ele me fez passar muita raiva. Porque, assim, eu sou contista e eu acho que eu sou contista, assim. Eu escrevi um romance, mas eu sou contista. Eu amo contos. Meu material de trabalho principal é contos. Meu domínio é com contos. E aí me vem uma ideia de livro que já nasce como romance. Uma história que não vai ser confinada só num espaço de um conto, né? E aí acabou comigo, porque eu pensei, caramba, vou ter que aprender a escrever romance. E não é fácil, porque o conto, eu falo muito sobre conto, mas aqui eu vou ser bem sucinta, né? O conto, ele, por mais que ele demore para ser refinado, talvez, de modo geral, ele vem de uma vez só. E o romance, ele meio que pede que você sente e fique com ele. O romance, ele meio que te faz de refém. A impressão que eu tive é que eu fiquei refém desse livro. Eu fiquei refém por 8 anos, porque não foi pouco tempo, não. Porque, assim, esse livro, eu tô falando até como se fosse uma pessoa, né? Eu tô personificando. Personificou. O que aconteceu? Eu tive uma ideia, que não é uma ideia muito original, porque também ninguém vai inventar a roda, né? O pessoal também tem esse medo, assim, eu quero escrever um livro, mas já tem um livro parecido, não sei o quê. Se pegar só a síntese do livro, né, é um país que não existe. Aí tem aquele filme do Tom Hanks, Terminal, não sei. Terminal. Tem uma creepypasta, que é uma história de terror de internet, que é O Homem de Taured, que eu não conhecia quando eu comecei a escrever, mas depois eu conheci, tem a ver. Mas assim, se as histórias de vampiro parassem em Drácula, não tinha uma literatura inteira, né? Exato. De vampiro. Aí, São Amaranto me veio com a ideia de uma pessoa que chega no Brasil e descobre que seu país não existe. E essa pessoa, desde o começo, foi Desidério, que é o personagem principal. Desde o começo ele teve o mesmo nome, desde o começo ele teve a mesma aparência na minha cabeça. E a mesma personalidade. Então, ele precisou de um romance, né? E aí eu me debrucei sobre isso. Desidério por quê? Porque o nome dele vem acho que é do latim, vem desiderata, né? Que significa desejo muito intenso, que é o saudade, para mim tem a ver com saudade, o que é saudade é o sentimento principal desse livro. E desidério, né? Que é aquele prefixo de se desfazer, de desaparecer. Aí eu fiz isso meio com esse nome, tinha que ser ele. E o processo foi longo, porque eu não sou uma pessoa organizada para escrever. Então, assim, eu não sou uma escritora que faz capítulo vai ser isso, capítulo vai ser isso. Eu tive muitos leitores beta, eu tive até a consultoria com Débora Ferraz durante um tempo, assim. Muita gente, eu ficava, gente, o que é que eu faço? Porém, uma vez que eu comecei a escrever em primeira pessoa, aí o livro começou a aparecer. Eu acho que Desidério, apesar de ele ser um personagem que é descrito como um anti-herói, como uma pessoa meio covarde, ele se chama de covarde, ele fala que ele não tem a fibra dos heróis, ele fala que ele só quer estar com a família, ele não quer ser um herói, ele não quer ser um líder. Apesar disso, ele é um personagem muito que chama muito, ele demanda muito. Então, ele pedia para falar, e uma vez que eu atendi o pedido dele de falar o livro, ele achou a voz dele e ele foi. Assim. Foi-se embora. Foi-se embora. Maravilha. Loucura. É uma loucura. A literatura é loucura. Loucura. E esse livro é bem louco também. É bem louco mesmo. E esse país, São Amaranto, como é que o leitor vai descobrir se ele existe ou não? Porque eu li com Nélida, ali atrás das câmeras, a minha amada Nélida. E a gente ficou nessa dúvida, né? Se ele tinha um problema psicológico desde sempre e criou toda essa história, ou realmente São Amaranto, devido à ditadura, que até eu queria saber de você se tem a ligação com o nosso passado recente, se você usou as ditaduras lá na América Latina, que acabam surgindo novamente esse fantasma para o novo
novo ano aí. É. E como é que São Amaranto existe? Ótimo. Na mente de Desidério ou de fato na América Latina? Ótimo. Então, para começo de conversa, sobre a dúvida, né? Existe ou não? É isso que eu queria. Eu fui muito inspirada em Dom Casmurro. E claro que eu não tenho a pretensão de escrever um novo Dom Casmurro, isso é impossível. Dom Casmurro é Dom Casmurro, Machado de Assis é Machado de Assis. Mas eu queria uma coisa que tivesse a mesma sensação de Dom Casmurro, de você ler e você não saber. E a pessoa fica, Capitu traiu ou não sei o quê. E a questão nunca foi profundamente isso. espero que sim. Merecia. Merecia. Merecido. Merecido, se for, Mas, assim, a questão de Dom Casmurro nunca foi se ela traiu ou não, é a dúvida. E eu acho isso fantástico. Então, quando eu comecei a escrever São Amaranta, eu queria prezar pela dúvida. Aliás, a maioria dos meus trabalhos é fique confortável com não saber. Assim, o principal desenrolar dos meus contos, da minha literatura, dos meus livros, fique em paz, você não vai saber. Aceite, sabe? Então, assim, São Amaranta é um pouco isso. Você não vai saber, você não vai ter uma resposta definitiva. Tá dando spoiler, não. Você vai ler, você vai tire suas próprias conclusões. Sabe? E eu já digo isso logo de cara, porque também ele foi muito inspirado em uma coisa que não é um livro, é The Leftovers, que é uma série da HBO, que foi cancelada porque é um gosto muito peculiar, porque a maioria das pessoas elas querem respostas, e essa série não dava. Então, a coisa da dúvida, né? The Leftovers é uma história sobre... É bem curtinha. É uma história sobre 2% da população do mundo desaparece do nada. 2% parece pouco, mas na verdade não é. 2% é milhões de pessoas. Né? E aí as pessoas nunca vão ter uma explicação por que isso aconteceu, esse cataclisma, né? Esse desaparecimento, esse arrebatamento, talvez. Nunca vão saber por quê. E elas encontrem maneiras de lidar com isso. Isso também influenciou muito São Amarante. Sobre ditaduras, no plural, né? Uhum. Foi em ditadura brasileira? Não apenas, sabe? Eu consumi durante muitos anos, eu li muita literatura latino-americana. Eu comecei a fazer parte de um clube chamado Nossa Literatura e a gente foi lendo vários livros de literatura latino-americana. E aí eu percebo que, inevitavelmente, esse é um tópico que surge milhares de vezes. Eu lembro de uma vez, eu estava assistindo com meu marido um filme russo, eu acho, chamado Vai e Veja, que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí, no final desse filme, que foi um filme bem impactante, eu não sou uma pessoa que vê muitos filmes. Eu não sou uma pessoa que vê muitos filmes. Eu acho que eu gasto toda a minha atenção na literatura, não sobra para ver filme. O que é uma pena, porque eu queria que fosse diferente. E aí, meu marido, ele é historiador. E ele disse assim, cara, mas às vezes eu penso assim, já está cansativo escrever, fazer coisas e obras sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí eu vejo alguma coisa assim, eu penso, não tá. A gente vai ter que ficar falando para isso pro resto da vida. A gente vai ter que ficar falando sobre essas coisas o resto da vida, sabe? Porque sempre tem a sombra, né? A sombra sempre está ali de um novo conflito, de uma nova ditadura. Em outro lugar. Com outras pessoas, mas é sempre aquela coisa. Então, assim, a sombra, gostei que você falou assim. E aí, na América Latina, nós temos essa sombra. Nós temos a sombra sempre pairando acima de nós, que é da ditadura militar. Sempre. E aí tem até... Eu não sei se eu coloquei no livro, não lembro. Eu sei que ele fala sobre Bolívar, em algum momento desse livro, mas Bolívar falou uma frase que é assim, nunca seremos felizes. Nunca. E aí eu achei isso muito... Assim, é trágico, mas faz sentido. Porque, assim, a experiência básica do latino-americano é a ditadura militar. É uma coisa que é uma chaga que percorre toda as nossas nações e percorre nossa identidade cultural e percorre nossa literatura. É incrível que percorre todos os países também. Isso. E assim, sua família foi afetada diretamente pela ditadura militar e por isso você escreveu. Não precisa. Não é nem preciso fazer isso, porque o país já foi. O continente já foi. Aí você vai ler Lena Garro, Memórias do Porvir, que também foi uma inspiração. Vai ler Isabel Allende. Nossa, Casa dos Espíritos, grande inspiração também. Que livro, eu estou toda arrepiada só de falar nele. Assim, sabe? Coisas muito poderosas nasceram do medo que ficou, do terror, do trauma que ficou das ditaduras militares. Sim. E essa é mais uma coisa que dialoga com isso. Tanto que, assim, Desidério, ele não se conecta com a ditadura militar brasileira. Em alguns momentos ele vê vislumbres, ele pensa, nossa, todos nós estamos passando por isso. Mas quando a ditadura brasileira vai terminando no livro, ele pensa, ele não fica assim, nossa, que bom que a ditadura brasileira... Aí foi assim, que legal. E a minha? Ele fica assim, sabe?
Então, não é só um livro sobre a ditadura militar brasileira, é sobre tudo. É sobre assim, e eu? Por que não eu? E o meu país? Sabe? Aí eu joguei tudo, peguei todo esse pensamento assim, que nasceu dessa leitura de outros livros latinos, e coloquei nesse livro, São Amaranto. Que maravilha. Fica muito claro isso, assim. Tem tudo um... E a escrita? Como é que foi a escrita? A gente conversou em outra hora com o João Matias, e disse que é compulsivo. Gente, ele tá ali. Ele é compulsivo, né? Ele escreve compulsivamente. Você tem esses seus horários, você escreve em qualquer hora, em qualquer lugar? Eu estava brincando aqui antes que agora que eu sou mãe, escrever, você tem que escrever em blocos que tem a mesma duração de episódio de Patrulha Canina. 20 minutos, Patrulha Canina. 20 minutos, você tem que botar 2, você tem que escrever pelo menos um parágrafo. Mas antes mesmo de ser mãe, eu sou uma escritora que eu escrevo pouco. E eu estou muito em paz com isso. E também isso é uma cobrança que existe muito de escritores, iniciantes ou não, que eu não sou escritor, não posso dizer que eu sou escritor suficiente, porque eu não escrevo todo dia, porque eu não escrevo todo mês, porque eu não escrevo todo ano, não lanço livro todo ano. Eu tenho uma paz tão grande com não escrever. Eu tenho uma tranquilidade tão grande. Faz quanto tempo que você escreveu o último conto? Sei lá, 6 meses, sabe assim? E eles vêm quando eles têm que vir. Eu sei que a inspiração não é uma coisa que chega para você sempre. Você tem que estar aberto a ela, né? Às vezes você tem que caçar ela, né? Mas, de modo geral, eu me permito escrever quando eu quero escrever. Quando eu sinto vontade de realmente escrever. Quando me vem uma palavra, eu sento para digitar a frase, sabe? Então, eu não tenho muito método, desculpa. Assim, a professora, eu acho legal que sou professora de escrita criativa, a pessoa fica, nossa, mas qual é o seu método? Que método? Não tem. Método? Mas talvez por isso foi tão difícil escrever São Amaranto, demorou tanto. Se eu tivesse tido método, aqui é o meia-culpa. Talvez tivesse sido mais rápido. Mas ele aconteceu, ele ficou do jeito que eu queria que ele ficasse, independentemente. E para contos, para mim é muito mais fácil, porque contos, apesar da estrutura do conto não ser mais fácil que a de um romance por si só, são demandas diferentes, um bom conto é muito diferente de um bom romance. Inclusive, eu sempre digo que existe sempre a comparação. Qual a diferença de um conto e um romance, não sei o quê. Gente, esquece, nada a ver. O conto, ele é mais próximo da poesia, de um poema, do que de um romance. Porque o romance, ele vai narrar uma trajetória, vai narrar uma jornada, vai narrar alguma coisa assim. E o conto, ele tem um objetivo, que é causar um efeito num tempo determinadamente que é curto. É parecido com a poesia, sabe? Usar o poder da linguagem em tempo curto, o máximo possível, né? E, apesar disso, assim, mesmo contos sendo mais curtos e sendo minha matéria principal, eu escrevo pouco. Então, assim, eu não tenho esse método bonito para falar, sabe? Eu escrevo todo dia às 4 horas da manhã. Eu fico 4 horas da manhã, eu tô acordando, tomando um cafezinho, fazendo yoga. Ou meu filho se meu filho já acordou, porque ele acorda cedo igual a mim, aí já tá falando, mamãe, posso assistir? Gente, desculpa, antes eu não dava tela para ele, agora nas férias eu comecei a dar, e aí tem outras demandas, né? Tem outras coisas. Entendi. Mas eu permito que a literatura não seja algo que pese. E acho que se eu colocasse uma obrigação, uma obrigação, para algumas pessoas funciona, para mim seria um peso. E retiraria todo o prazer de escrever. Então eu prefiro não fazer isso. Literatura, há tanta a leitura, que eu vejo muito também as pessoas se cobrando em ler. Porque eu tenho que ler um livro, 10 livros por mês, a minha meta é 3. Não, você tem que ler o que você pode, onde você pode. E se quiser abandonar a leitura de livro, abandona. Eu digo muito isso. Se você começou um livro e não gostou, cai fora, procura um que... Porque vai acabar perdendo tempo de ler o que você gosta. Né? Então, eu sou a favor de desistir. Mas não desistir de São Amaranto. São Amaranto tem que ler. Se quiser. Não, vamos descobrir se São Amaranto existe ou não. Ok, olha o tipo de propaganda que eu estou fazendo. Isabu, agora vamos para o nosso último bloco. Quero saber o que é que te influenciou na tua vida de leitora para chegar às suas escritas, o que é que você está lendo hoje, e sobre literatura latino-americana, o que é que a gente tem de bom e melhor que algumas pessoas. Não quero criar polêmica, mas vamos... não vamos criar essa polêmica, já estamos aí, gente. Então, Eduardo sabe que eu tenho um pequeno preconceito, que é uma coisa que não esperam de mim, porque eu escrevo realismo mágico e eu gosto desse rótulo, eu puxo esse rótulo para mim.
E é que eu não gosto muito de Garcia Marques. Então, assim, aí o muito bem. pessoal cai em cima, né? Porque Muito bem. então, tem muitas outras coisas de realismo mágico que eu gosto muito mais, inclusive realismo mágico brasileiro, que eu gosto muito mais do que Garcia Marques. Eu li Garcia Marques e achei, legal. Tem seu brilho, tem seus momentos, mas Sim. olha só quem sou eu, né? Euzinha, Muito falando bem. do ganhador do Nobel, tá? Mas, enfim, a literatura é isso também. Você pode não gostar de um ganhador do Nobel e tá tudo bem. Tá ótimo. A gente estava aqui agora falando mal de Kazuo Ishiguro. As orelhas dele queimando, assim. Queimou, porque na fila com o Murakami ele não deveria ganhar nunca. Mas, Pois enfim, é. polêmicas. Então, mas as minhas inspirações, eu vou ter que voltar para um gênero que ele é meio visto como um gênero menor, né? Que existe muito preconceito contra esse gênero, que é o gênero da fantasia. E eu não falo fantasia tipo realismo mágico. O realismo mágico é a fantasia palatável, a fantasia culta, né? É a fantasia que a academia gosta, né? Eu vou falar de fantasia épica, fantasia dragão, fantasia bruxo, fantasia magia. Magia. Então, assim, quando eu era criança, eu tive acesso a alguns livros que muita gente da minha idade também teve, que é Harry Potter, meu Deus, minha cabeça estourou. E Senhor dos Anéis, um pouquinho mais velha, acho que eu tinha 13 anos, me deram Senhor dos Anéis desse tamanho, assim, os 3 livros juntos. E isso para mim foi libertador. Por quê? Porque eu era, como eu já falei, uma criança de apartamento. E você dá uma abertura de... existe essa possibilidade de escrever sobre universos inteiros, sobre realidades inteiras que não são a sua. Isso foi muito libertador. E aí, o que acontece? Uma vez que eu comecei a me enxergar como uma possível escritora, na adolescência, eu ainda pensava que para escrever, para ser escritora, com E maiúsculo, eu tinha que escrever como Clarice Lispector, eu tinha que escrever como Machado de Assis, e eu me forçava a escrever sobre um realismo bem real, aquela coisa bem crua, bem assim, concreta, que não era minha pegada, não era. Até que um belo dia eu descobri um livro chamado Bestiário, de Júlio Cortázar, que nosso amigo João Matias odeia. Não, não diga isso não. Ele não é herege, não. Eu estou olhando ele daqui. Ele não é herege, não. Ele não é herege, não. Ele é. E aí, mas o que me libertou em Júlio Cortázar é que ele escrevia uma literatura em que coisas estranhas aconteciam. Então, assim, eu já vou falar que eu gosto muito mais de Júlio Cortázar do que de Garcia Marques. Gosto muito mais daquele cara que escreveu Morel, a invenção de Morel. Bioy Casares. Bioy Casares, gosto muito mais dele do que de Garcia Marques. Borges, gosto muito mais também. Então, assim, quando eu li Cortázar, eu fiquei, nossa, dá para escrever assim? Eu posso não explicar nada? Eu posso só escrever. Só escrever a coisa mais estranha que eu consegui pensar. Eu acho que o meu livro mais estranho é A Cor Humana. Amo ele A Cor é Humana. Muito experimental, assim. Maravilhoso. E ele, assim, é um livro que eu soltei mão mesmo, assim, eu vou fazer o que eu quiser, como eu quiser, e você se vire para entender. E, assim, apesar dos meus outros livros serem um pouquinho mais explicados, A Cor Humana foi o pontapé inicial para eu fazer o que eu quisesse. Então, assim, quando eu encontrei o realismo mágico latino-americano, que é diferente de muitos outros, da fantasia, até a fantasia épica, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só o não real que tem a ver uma coisa com a outra, né? Quando eu encontrei o realismo mágico latino-americano, que eu comecei a ler Júlio Cortázar, comecei a ler Borges, depois eu fui encontrar mulheres e fiquei, gente, mulher escreve também. Babado. Porque assim, né? A gente vai descobrir depois que tinha mulher fazendo antes mesmo do que os homens, né? E a gente não sabia, né? Porque dificilmente elas chegam aqui traduzidas. Agora está muito mais. Depois de uns 10 anos para cá, está muito mais. Verdade. Porque eu lembro que 10 anos atrás, antes do movimento Leia Mulheres, tinha gente que passava o ano inteiro sem ler um livro de mulher, um livro de autoria bem feminina. Difícil chegar. Inclusive mulheres, inclusive eu. Então, quando eu li esses livros de literatura fantástica latino-americana, minha vida mudou, porque eu percebi que eu podia fazer muita coisa e eu podia ser uma escritora de muitos gêneros, muitas formas, sabe? E foram minhas principais influências, eu diria, Rui Cortázar, dos brasileiros, aí Maria Valéria Rezende, que ela flerta bastante com o fantástico, né? Mas o livro dela que me influenciou foi o livro de contos, que é Vasto Mundo. Quando eu li o conto que dá nome a esse livro, assim, minha cabeça explodiu, Vasto Mundo, ficou muito marcado em mim. E não posso deixar de negar os escritores de fantasia épica, de literatura fantástica épica, né? De dragões, de magia, de bruxos que passaram na minha vida, né? Capa e espada, Capa e espada, não posso negar.
que teve influência sim, sabe? E hoje em dia, o que é que eu estou lendo, o que é que eu estou consumindo? O livro mais recente que eu li, assim, eu me considero uma leitora bem eclética, eu leio muito, muito mesmo, e eu leio de vários gêneros diferentes. O último livro que eu li foi Santo de Casa, que é um livro de Stefano Volpe, e saiu ano passado, eu acho. Que é um livro que a premissa dele é um pai de família, ele é assassinado por uma onça mata um pai de família, e aí os filhos dele, os 3 filhos dele, que estão na capital, voltam para a cidade interior para velar esse homem. Só que aí, essa é só a chamada. Na verdade, é uma história sobre trauma geracional. E eu adoro isso, trauma geracional nos livros. Foi um livraço, um ótimo livro para começar o ano. E o que eu estou lendo agora é um livro de fantasia épica, que é Brandon Sanderson, que eu falo sobre isso tanto na minha vida que meu marido já não aguenta mais. Que é um escritor que ele me trouxe de novo o gosto de histórias de universos diferentes que eu pensava que eu tinha deixado na adolescência. E aí, quando eu voltei a ler esses livros gigantes, eu fiquei, nossa, olha só, eu ainda gosto disso. Fantasia. Isso, essa fantasia hard mesmo, né? Que agora eu tô lendo dele, é um livro que ainda não foi traduzido, que é The Isles of Emberdark. Eu não sei como é que vão traduzir isso, enfim. Mas meu livro favorito dele... Olha, eu comecei, tá? Comecei a falar. Meu livro favorito dele é O Caminho dos Reis. Então, se você é uma pessoa que busca... quando eu era adolescente, eu gostava de ler fantasia, mas larguei mão. Lê O Caminho dos Reis. Eu gostava de Game of Thrones. Lê O Caminho dos Reis. Senhor dos Anéis, ele é nessa vibe, assim. Nessa vibe, assim. Mas é bem único. Você não vai achar elfos como você vê em milhares de coisas. Que Tolkien inventou esses elfos e todo mundo resolveu fazer igual. Fazer um monte igual. Tolkien inventou os hobbits e todo mundo resolveu fazer igual. Tolkien inventou os anões sendo do jeito que eles são e resolveram fazer igual. Então, sim. Pelo menos é um livro com uma identidade bem única. Ele é uma série, né? Se eu não me engano, tem vários. Esse é uma série. Começa com O Caminho dos Reis. Eu sei que ano passado para cá, eu li 9 livros dele. Então, assim... Fôlego. Isabô, maravilha pelas indicações, maravilha pelo livro. Parabéns demais. São Amaranto é um livraço. Eu recomendo para todo mundo, porque Desidério não é um anti-herói. Desidério é um herói. Achei fantástico a construção do personagem. Assim. Ele se construiu quase sozinho, eu acho. Né? Porque ele é muito forte, é um personagem muito bacana. Essa questão psicológica da saudade que você fala do país dele. Assim, e assim, que a gente não encontra. É um livro que ele fala sobre ditaduras. Mas eu acho que a minha principal motivação desse livro foi o psicológico, foi a dúvida, de novo, né? E o fator é quase um terror psicológico, assim, você submeter uma pessoa a esse tipo de irrealidade, né? É quase kafkiano. Quase kafkiano. Minha mãe leu e disse, nossa, lembrei de Kafka. Que chique. Aí, minha mãe, né? Pai e mãe, oi. E também essa coisa da metaficção, que para mim é uma coisa que eu gosto muito, que é a ficção que se questiona, a ficção que chama atenção por fato de ser ficção, que você fica, peraí, esse livro tá me deixando na dúvida também, então quis muito brincar com isso. Espero que gostem, quem leia. Leiam, que a dúvida até o final, até a última página, assim, eu estou com dúvida até hoje, eu li com a Nélida, e a gente está com dúvida até hoje se realmente São Amaranto existe. Vou seguir, então, que eu queria. Muito bem. Galera, muito obrigado. Obrigado, Isabô, por vir. Muito obrigado mesmo. E leiam São Amaranto, façam seus comentários e até a próxima. Boa leitura.